Você se pega fazendo as mesmas coisas que seu pai fazia? Aquelas coisas que você jurou que nunca faria? Aquele silêncio na mesa, a distância, a forma de buscar validação externa. É como se uma parte dele vivesse dentro de você, mesmo que você o tenha rejeitado a vida inteira. Eu sei bem o que é isso. Essa é uma conversa que a gente nunca tem. Não entre homens. Não em voz alta. Mas eu, William, com meus 77 anos, percebi que não posso mais guardar isso. Eu passei a maior parte da minha vida correndo atrás de algo que eu não sabia o que era, mas que eu achava que preencheria um buraco dentro de mim. Não sou psicólogo, nem guru. Não tenho respostas prontas para vender. Eu sou só um homem que levou 70 anos para entender que a corrida era inútil, e que o vazio que eu sentia era, de alguma forma, uma herança, um eco. E que eu mesmo o perpetuei. Nós, homens, somos ensinados a construir, a conquistar, a provar nosso valor. Desde cedo, somos condicionados a achar que a suficiência está lá fora, no próximo carro, no próximo aumento, na próxima promoção, na próxima casa maior. A gente se convence de que, se trabalharmos mais, se nos esforçarmos mais, se formos melhores, então, finalmente, seremos dignos de amor, de respeito, de paz. E, principalmente, de nos sentirmos inteiros. Essa é a dor sem nome que muitos de nós carregamos. Essa culpa silenciosa por sentir que, não importa o quanto a gente faça, nunca é o suficiente. É a vergonha de não conseguir preencher esse buraco, mesmo com todo o sucesso ao redor. Eu me lembro do meu pai. Ele não era um homem cruel, mas era ausente. Não fisicamente, ele estava sempre em casa, mas a presença dele era mais como a de um fantasma. Sentado na poltrona, lendo o jornal, o silêncio era a regra. Eu tentava chamar a atenção. Mostrava um desenho. Olha, pai, ele dava um aceno de cabeça. Bom, filho, mas o olhar nunca saía da página. Era como se eu fosse transparente, invisível. E eu aprendi que meu valor não estava em mim, mas no que eu podia fazer para ele notar. As poucas vezes que ele falava, era para corrigir, para apontar uma falha. Isso não está bom o suficiente, William. Você precisa ser o melhor, senão não vale a pena. A aprovação era uma moeda rara, e eu estava sempre tentando comprá-la. Eu cresci com a ideia de que o amor era condicional. Não era dado, era conquistado. E a forma de conquistar era através do desempenho, da perfeição, da ausência de erros. Eu tinha que ser alguém para ser amado. Então, eu corri. Corri como se minha vida dependesse disso. Estudei as melhores faculdades, arrumei o emprego mais promissor. Trabalhei mais que todos, dormi menos que todos. A cada degrau, eu pensava, agora vai. Agora a sensação de que falta algo vai embora. Aos 45 anos, eu tinha tudo que a sociedade dizia que era sucesso. Uma casa enorme, 2 carros de luxo na garagem, uma conta bancária invejável, um título de diretor em uma grande empresa. Por fora, eu era a imagem perfeita do homem realizado. Lembro-me de uma noite, estava na minha sala, com a lareira acesa, um uísque caro na mão. Tudo silêncio. Eu olhei para o relógio de ouro no meu pulso, para o quadro caro na parede. E senti um frio, um vazio tão grande, tão profundo, que me deixou sem ar. Era como se eu tivesse escalado a montanha mais alta e, ao chegar no topo, descobrisse que não havia nada lá. Nenhuma vista, nenhum aplauso, apenas o eco da minha própria respiração e a certeza de que a promessa de felicidade era uma farsa. Esse vazio, essa dor sem nome, não era saciada por nenhuma conquista. E o pior, eu percebi que a forma como eu buscava essa felicidade estava moldando meus próprios relacionamentos, especialmente com minha esposa e meus filhos. Eu me casei com uma mulher maravilhosa, mas a minha incapacidade de me conectar de verdade, de ser vulnerável, de apenas ser com ela, criava uma distância. Eu esperava que ela preenchesse o vazio, mas estava sempre buscando algo externo, até mesmo nela. Com meus filhos, a dor foi ainda maior. Eu me via repetindo o padrão do meu pai. Eu os amava, claro, mas meu amor era, muitas vezes, condicional. Eu os elogiava pelo bom desempenho, pela nota alta, pelo gol no futebol. Mas e o ser deles? Eu estava lá, fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Meu filho mais velho, o Marcos, uma vez me perguntou: pai, você me ama mesmo se eu não for o melhor? Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu estava causando neles a mesma dor que meu pai causou em mim. Foi um despertar tardio, doloroso. Percebi que eu estava projetando minhas próprias feridas neles, exigindo deles o que eu achava que me faria digno.
E, no processo, eu estava perdendo a chance de uma conexão real, de um amor incondicional. Eu tinha um amigo, o Carlos. Ele nunca foi o mais bem-sucedido, no sentido tradicional. Tinha um trabalho simples, uma casa modesta. Mas ele irradiava uma paz que eu não entendia. Ele estava sempre sorrindo, genuinamente feliz com as pequenas coisas. Outro, o João, era como eu. Um tubarão nos negócios. Sempre correndo, sempre estressado, sempre insatisfeito. Ele tinha mais dinheiro que eu, mas parecia ter menos vida. O rosto marcado pela ansiedade, o olhar sempre distante, buscando a próxima meta. Eu comecei a observar o Carlos. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele estava presente, na conversa, no almoço de domingo, com os netos. Era uma presença que eu nunca tive e nunca dei. Aos poucos, entendi que liberdade não era ter a maior conta bancária. Não era ter o respeito dos outros. Era a liberdade de ser quem eu sou, sem máscaras, sem a necessidade constante de validação externa. Era aceitar meu próprio valor, independente do que eu fazia ou tinha. Suficiência interna não é uma meta a ser alcançada, mas um estado de ser. É a capacidade de se sentir completo, mesmo com as falhas, mesmo com as cicatrizes. É respirar fundo e saber que você já é o suficiente, agora, neste exato momento. A presença, essa que eu nunca tive do meu pai e que eu não ofereci aos meus filhos por tanto tempo, não é sobre estar no mesmo cômodo. É sobre estar ali de verdade, com o coração aberto, ouvindo sem julgar, apenas existindo junto. Por que corremos tanto? Por que buscamos lá fora o que só pode ser encontrado aqui dentro? Porque dói. Dói parar. Dói olhar para o vazio. Dói sentir a vergonha, a raiva contida, a dor sem nome que carregamos desde a infância. É mais fácil comprar o próximo carro, trabalhar mais horas, buscar a próxima distração. É mais fácil acreditar na mentira de que o sucesso externo vai nos consertar. Mas ele não vai. Ele só vai te deixar mais exausto e mais vazio. O medo de não ser bom o suficiente é um motor poderoso. Ele nos empurra para a frente, mas nos afasta de nós mesmos. Ele nos faz repetir os mesmos padrões de nossos pais, porque é o único modelo que conhecemos para sobreviver. Mas você não precisa mais sobreviver assim. Você pode parar de correr. Você pode se permitir sentir essa dor, essa vergonha, esse vazio. É ali, nesse desconforto, que começa a sua verdadeira liberdade. Olhe para dentro, não para o que você deveria ser, mas para o que você realmente sente. Para o menino que ainda busca a aprovação. Para o homem que está cansado de correr. Dê a si mesmo a permissão de ser imperfeito, de ser humano. A paz não está na próxima conquista, mas na aceitação do agora. No silêncio, na presença. E na coragem de desatar os nós que seu pai, talvez sem querer, amarrou em você, e que você, sem perceber, apertou ainda mais. Se você se viu em alguma parte da minha história, se essa dor sem nome ressoou em você, saiba que você não está sozinho. E que o primeiro passo para parar de repetir o ciclo é apenas reconhecê-lo. É um despertar tardio, sim. Mas nunca é tarde demais para começar a viver a sua própria vida, com a sua própria verdade, com a sua própria suficiência. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, que está preso nesse ciclo, que sente esse vazio e essa vergonha, mande este vídeo para ele. Talvez ajude a acender uma pequena luz em meio à escuridão.